Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Nós iremos fazer a leitura do trecho que se encontra entre o versículo 9 e o 11. Portanto, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, aqui nós temos uma palavra muito séria do apóstolo Paulo. Ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E em seguida ele adverte: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros. E ele faz uma lista de pecados que as pessoas comumente praticam, e ele diz que nenhum dos que praticam tais pecados herdarão o reino de Deus. Meus amados irmãos, a lista é grande, e mesmo assim ela não esgota todas as possibilidades de o homem pecar. No entanto, eu gostaria de dar ênfase nesta lista de pessoas que não herdarão o reino dos céus, no que diz respeito aos pecados chamados pecados sexuais. Porque se percebermos com cuidado, notaremos, irmãos, que Paulo, de certo modo, destacou aqui os pecados da carne como sendo pecados cuja prática separa o homem eternamente de Deus. Ele faz menção da impureza, faz menção do adultério, faz menção do homossexualismo, e diz que aqueles que se envolvem com tais coisas não poderão herdar o reino de Deus. Mas nós temos como o apóstolo Paulo fala logo no começo desse texto. Ele diz: não vos enganeis. Se Paulo faz tal advertência, amados, é porque é comum ao homem o auto-engano. O homem tende a enganar-se deliberadamente. Quando ele quer pecar, ele procura racionalizar o seu pecado, justificá-lo, dizer para si mesmo que ele não está sendo lá tão infrator da lei de Deus quanto à primeira vista poderia aparentar. Os homens colocam a sua razão a serviço do pecado, na medida em que pensam, raciocinam para justificar as suas práticas vãs que ofendem a natureza santa de Deus. Não vos enganeis. Aqueles que estão caindo em pecados costumam enganar-se dizendo que o que estão fazendo não corresponde exatamente àquilo que a Bíblia proíbe. Eles procuram encontrar algum detalhe no evento pecaminoso para dizer que em face desse detalhe o que eles estão fazendo não é bem aquilo que a Bíblia proibiu de fazer. Muitos criaram teorias morais para justificar o seu pecado. Hoje em dia nós vivemos num período em que se prega um relativismo moral. As pessoas dizem que o certo e o errado não são padrões absolutos. Tudo depende do modo de a gente encarar as coisas.
Dizem que o certo e o errado depende da circunstância temporal. Uma coisa que pode ser certo para um, pode ser errado para o outro. Uma coisa que pode ser certa num tempo, pode ser errada em outro tempo. Meus amados irmãos, tais teorias estão se divulgando e se propagando, e foram formuladas para uma geração que já não se detém mais diante da concupiscência. No passado, as pessoas freavam-se um pouco a si mesmas, tendo em vista a influência da igreja, quer fosse ela protestante ou católica. Mas hoje em dia, dada a falta de influência da igreja, o que é lamentável, e nós acreditamos que essa influência deve ser espiritual, porque por muito tempo a igreja católica influenciou, mas ela se valeu de artifícios políticos para fazê-lo, e foi intolerante para com outros grupos. Mas o fato é que a influência benéfica é a espiritual, porque ela guarda o mundo de uma decadência maior e preserva a igreja. Quando a igreja influencia no plano político, ela pode deter o mundo, mas ela mesma termina sendo corrompida e profanada, porque saiu da sua área e entrou na política deste mundo, cheia de todo embaraço. Mas o que quero vos dizer é que no passado as pessoas freavam-se mais, mas hoje em dia, com a liberação da pornografia, com o fim da censura, hoje em dia, irmãos, com a chamada liberação sexual, quando nós vivemos num período em que numa cidade como São Francisco, nos Estados Unidos, praticamente a metade da população é homossexual, as pessoas estão tentando, neste período trágico de trevas, formular teorias que justifiquem uma decadência que já não estão podendo mais conter. E as teorias normalmente recaem nessa relativização da moral. Alguns chegam até mesmo a dizer, como Jean Paul Sartre, que não há moral, que nem sequer existe o certo e o errado, que tudo é possível, não existem padrões, Deus não existe. Freud dizia, meus amados irmãos, que os padrões cristãos que freiam a promiscuidade são padrões que promovem, na verdade, a neurose. Porque Freud via os cristãos como neuróticos e pessoas reprimidas e oprimidas. Mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina que nós somos livres no Senhor. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esqueceu Freud que aqueles que são arrastados pelos seus instintos em nada são diferentes dos animais, mas aqueles que conseguem se deter baseado em valores mais altos, estes sim mostram-se seres racionais, superiores e livres pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não vos enganeis. Por certo, muitos vão chegar no céu e vão dizer, mas eu pensava que aquilo era correto. Muitos vão, ou melhor, chegar no céu, não chegar diante de Deus, e vão dizer, eu pensava que aquilo era correto. E nem por isso, irmãos, serão absolvidos de sua condenação. Antes serão lançados no inferno, na separação eterna de Deus. Muitos dirão diante de Deus, no dia do juízo, mas Senhor, estavam todos fazendo. E eu pensei que em vista de a maioria estar indo nessa direção, isso era certo. Eu fui sincero quando me entreguei a tudo isso. Meus amados irmãos, esta sinceridade de que muitos falam é uma sinceridade culposa. É uma sinceridade culposa. Vejam bem, o alcoólatra que embriaga-se todos os dias, quando toma o primeiro gole, costuma dizer, eu só vou tomar o primeiro gole, eu só vou beber um pouco, eu não vou me embriagar. Ele está se auto-enganando. Ele julga-se sincero quando diz que vai parar no primeiro copo e não vai se embriagar. Mas esta sinceridade, entre aspas, é culposa. Porque nos dias anteriores ele se embriagou e ele deveria saber que novamente se embriagaria. De fato ele sabia, mas auto-enganou-se.
As pessoas hoje seguem o modismo da liberação sexual, porque é mais fácil, mas elas têm uma Bíblia em casa que deveriam examinar. Os pregadores estão bradando contra tudo isso, e elas tinham por obrigação ponderar o que os pregadores estão dizendo, mas elas logo fecham os ouvidos, nunca olham para as suas Bíblias, e dizem: não, eu faço isso sinceramente, eu nunca pensei que estava errado. Mas esta sinceridade é vã, esta sinceridade é culposa, porque as Bíblias estão abertas por aí, e os homens deveriam lê-la sabendo que ela é palavra de Deus. Os pregadores estão bradando, e meus amados irmãos, o homem tem uma consciência dentro dele, que o perturba na primeira vez que ele pratica tal pecado. Pode ser que ele mate a consciência, pode ser que ele acale pela repetição do pecado, mas na primeira vez que ele caiu, sua consciência ferveu. Isto já seria o suficiente para ele saber que aquilo desagrada a Deus. Não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, não pensemos que todos vão entrar no reino de Deus com suas mazelas. Digo-vos até uma coisa: os que praticam o pecado, os que se corrompem no pecado, entrando no céu de tal forma, jamais desfrutariam daquele lugar. Dada a pecaminosidade deles, a presença de Cristo aterrorizaria a consciência deles. O ar de santidade do céu os oprimiria, porque suas consciências iriam ferver pela culpa. Tais pessoas no céu não desfrutariam do céu. Mesmo lá seria o céu para elas como o inferno. Por isso é preciso que antes de a pessoa ir para o céu, tenha uma mudança na sua vida. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Quando alguém aceita Jesus, meus irmãos, o sangue que Jesus verteu na cruz apaga da consciência dele toda mancha. A culpa é removida, e agora ele sente-se livre para estar na presença de Deus. Sabe que os seus velhos pecados já não são-lhe mais imputados, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Já não é mais ele um prisioneiro do pecado, porque agora foi liberto pela graça de Deus. Se porventura, em falta de vigilância, tropeçar, ele sabe que pode correr para o sangue de Jesus e ser purgado, e o Senhor o fortalecerá, e ele caminhará na jornada em direção ao céu. Este homem renascido, transformado, é que ao entrar no céu, vai entender que o céu é céu. Não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino dos céus. E aqui diz: nem os impuros. Quem são os impuros? Que a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. Os impuros, em primeiro lugar, são aqueles que praticam a fornicação. O sexo antes do casamento. Eu não estou me referindo a uma pessoa que caiu no passado e que já foi lavada pelo sangue de Jesus. Nem a Bíblia está se referindo a tais pessoas. Eu estou me referindo àquele que é praticante de tal pecado. Ele é impuro. Ou seja, a pessoa que pratica a impureza, ou melhor, que praticou a impureza no incidente de sua vida e foi lavado no sangue de Jesus e se arrependeu, ele não é impuro. O impuro é aquele que está na prática. É aquele que não foi liberto, é aquele que está pecando. Os impuros não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Portanto, a primeira manifestação da impureza é a fornicação, é o sexo anterior ao casamento. Tal prática é abominável aos olhos de Deus. Mas inclui-se, meus amados irmãos, na impureza muitas outras coisas, das quais nós vamos falar. Mas em primeiro lugar, vamos nos deter na questão da fornicação, do sexo anterior ao casamento. Freud, com toda a sua oposição ao cristianismo, ele dizia que as pessoas imaturas, em particular as crianças, e para ele todos os seres humanos eram seres instintivamente sexuais. Ele dizia: os imaturos, em particular as crianças, elas, quando se dão a atos sexuais, o fazem por curiosidade. Então para elas não importa com quem elas estão fazendo. Elas não são seletas
nas suas curiosidades sexuais, mas dizia Freud, o homem maduro, o homem adulto, ele já é seletivo. Ele não se dá intimamente a qualquer pessoa, ele procura relacionamentos mais estáveis. Meus amados irmãos, se Freud disse isso, então todas as suas críticas ao cristianismo são indevidas. Porque então o cristão é a pessoa mais madura que existe, porque é o mais seleto. Ele só tem relações sexuais com a mulher, com quem casou, com quem se comprometeu na presença dos homens e diante de Deus. Se é a maturidade, irmãos, que faz o homem não ser mais dado ao sexo livre, e sim ser mais seleto, então o cristão, que é o mais seleto de todos, é o mais maduro. Louvado seja Deus. As revistas pornográficas trazem lá, permitida apenas para pessoas maiores de 18 anos. E os adolescentes às vezes querem comprar para se sentirem adultos. Mal sabem eles, irmãos, que aquela exposição livre de ato sexual, sem qualquer reserva de intimidade, não é um sinal da idade adulta. É um sinal de imaturidade, segundo o próprio Freud, que combateu muito o cristianismo. As pessoas hoje, com o movimento de liberação sexual, defendem o sexo casual. Uma pessoa se encontra com outra, mal a conhece, conversa um pouco, depois tem uma relação sexual com essa outra pessoa. Em seguida, elas apertam as mãos e cada um vai para o seu lado. É o sexo pelo prazer, descomprometido e sem amor. Mas notemos lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem. Os irmãos já notaram uma coisa? Todos os animais foram criados em par. Quando Deus criou o leão, foi com a leoa. Todos os animais foram criados macho e fêmea. Mas no caso do homem foi diferente. Primeiro foi criado o homem e depois foi criada a mulher. Por quê, irmãos? Porque Deus queria mostrar que o homem deveria procurar a mulher não em virtude de um instinto animal de natureza sexual, mas em virtude de uma ponderação racional, através da qual ele concluiria que era bom ter consigo uma ajudadora. Os animais foram criados em par, porque o animal, ele atenta para a fêmea por uma instintividade, é um instinto, é um período determinado de sua existência que o impulsiona em direção à fêmea. O animal, portanto, ele não tem sexo por ponderação racional, é casual. Mas Deus não queria que fosse assim com o homem. O homem foi criado sem a mulher para mostrar que se o homem quiser, ele vive sem a mulher solteira a vida inteira. Ele não é dominado pelos instintos. Ele não é um ser animal incapaz de conter os seus impulsos. Deus queria, irmãos, que o homem concluísse racionalmente que era bom ter uma ajudadora. E foi de fato isso que aconteceu. O homem estava ali e percebeu que os outros animais tinham consigo uma fêmea. Quando ele denominou os animais, porque foi ele que deu nome aos animais, ele viu que eles tinham uma fêmea, mas que ele não tinha uma ajudadora idônea. E Deus providenciou a ajudadora para o homem. Portanto, o homem meditou para concluir que deveria ter uma ajudadora, para mostrar, irmãos, que nós devemos fazer escolhas racionais e não meramente instintivas. Um homem deve escolher a sua esposa por ver nela uma pessoa hábil a lhe ajudar pelo resto da vida. O homem deve escolher a sua esposa por ver nela qualidades que possam preencher as suas deficiências. Ele não se encontra casualmente e animalescamente, tem uma relação sexual, apertam os dois as mãos e se vão. Não, o homem medita, o homem pondera, o homem escolhe racionalmente. E porque escolheu racionalmente, porque escolheu com ponderação, ele é capaz de se comprometer com aquela pessoa, na presença de outros, na presença de Deus, para ter um relacionamento estável e duradouro, que os cristãos chamam de matrimônio. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mas atentemos para uma coisa: a fornicação, irmãos, é um sacrilégio. A Bíblia diz que o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo de Deus.
Se você entrega o seu corpo às vãs concupiscências, você o profana. E você comete um pecado de sacrilégio, um pecado de profanação de um santuário de Deus. É interessante observar que os da igreja de Corinto, que não tinham o temor de Deus e que estavam fermentados por vãos pensamentos, estavam caindo em pecados de prostituição. E diziam assim na sua racionalização, no seu auto-engano: a comida foi feita para o estômago e o corpo foi feito para a prostituição. O alimento foi feito para o estômago para o alimento, o corpo para a prostituição para o corpo. Paulo escreveu para lá e disse: a lógica de você está errada. O estômago foi feito para o alimento para o estômago, mas o corpo foi feito para o Senhor e o Senhor para o corpo. Meus irmãos, o nosso corpo existe para ser a morada na terra do Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus, Jesus pelo Espírito vem morar no seu corpo. E meus amados irmãos, Jesus atua nesse mundo através de nós, pela instrumentalidade do nosso corpo. Portanto, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que quem comete pecado sexual, peca contra o seu próprio corpo. É como se Deus tivesse elevado de grau o corpo humano, quando fez dele templo do Espírito Santo, e o homem em seguida o profana e o diminui. É como se Deus tivesse promovido o seu corpo para um degrau superior e você tivesse pecado contra o seu corpo, trazendo ele para um degrau inferior novamente. Você está interditando a elevação que Deus quis fazer ao seu corpo. A masturbação, irmãos, é uma forma de impureza. É quando o homem quer ter sexo consigo próprio, ou a mulher quer ter sexo consigo próprio. Além de ser uma perversão e uma anormalidade, é uma manifestação de egoísmo, porque o sexo foi planejado por Deus para ser uma expressão de amor no casamento. Amor é bilateral, amor é entre duas pessoas. A masturbação é o homem querendo tirar prazer de si próprio, querendo ter vida sexual consigo próprio. É um egoísmo, é uma deturpação do amor, porque torna o amor unilateral, e assim o amor já não é mais amor, porque é por definição bilateral. É egoísmo, é profanação do corpo, é anormalidade, é deturpação do sexo. Quero vos dizer que nós não entendemos que o sexo é impuro em si mesmo. O sexo foi criado por Deus e jamais podemos dizer que é impuro em si mesmo. O pecado está exatamente em profaná-lo, em tirá-lo de sua sacralidade, por ter sido criado por Deus. Ele não pode ser praticado em qualquer momento com qualquer pessoa. Ele é reservado para um momento de compromisso. Ele é reservado para um momento, meus amados irmãos, especial da vida do ser humano. E a fornicação, o adultério, são exatamente uma profanação do sexo, da criação de Deus, um desrespeito para com aquilo que Deus criou. É tornar comum aquilo que Deus fez como sendo especial. A pornografia é uma forma de impureza. Jesus disse: quem olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela. Aqueles que ficam a contemplar imagens de mulheres despidas ou de homens despidos, e desejando e cobiçando, estão pecando como se estivessem realizando faticamente o ato sexual. A pornografia, meus amados irmãos, ela tem ido de encontro à dignidade humana, diminui a dignidade humana. Nós percebemos que a pornografia publica a intimidade das pessoas, apresenta cenas de brutalidade sexual, de humilhação, principalmente da mulher. A ideologia que está por trás da pornografia é a ideologia da mulher objeto. Por isso até as feministas têm feito protestos contra a pornografia. Existem cenas de bestialismo, de relações sexuais entre seres humanos e animais. E pasmem os irmãos e ouvintes da palavra de Deus nessa noite. Nos Estados Unidos, uma sociedade protetora de animais protestou contra as revistas pornográficas
por abuso de animais. E ninguém se deu ao trabalho de protestar contra a pornografia por abuso de seres humanos. Meus amados irmãos, a ideologia da pornografia iguala o homem a um animal, humilha a mulher, tira o valor da intimidade e da vida privada e profana o sexo que Deus criou como algo que tem valor sacro. Mas aqui o apóstolo Paulo também fala do adultério. Nem os impuros, nem os adúlteros. Os adúlteros são aqueles que, sendo casados, praticam sexo fora do casamento com pessoas que não são o seu cônjuge. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 13, versículo de número 4, o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, quer dizer a cama, a vida sexual sem mácula. O leito sem mácula é aquele que é posterior ao matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Meus amados irmãos, o adultério não é um pecado qualquer, não é apenas um pecado contra Deus e contra o casamento, é também uma profanação, como o é a fornicação. Na fornicação você profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. No adultério também, mas o adultério envolve uma profanação, outra além da profanação do corpo, como o santuário do Espírito Santo. No adultério a pessoa profana uma imagem que Deus quis dar do relacionamento entre Cristo e a igreja. Na Bíblia, o relacionamento entre Jesus e a sua igreja é comparado ao relacionamento entre o marido e a mulher. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, assim como a igreja deve submissão a Cristo. Portanto, o casamento é uma imagem na terra da união entre Cristo e a igreja. Meu amado irmão, você vai vivenciar o seu casamento melhor a partir do momento em que você souber que o seu casamento deve ser na terra a projeção do relacionamento que há entre Cristo e a igreja. Marido crente e mulher crente, você não vai ter autoridade para falar do relacionamento que há entre Jesus e a igreja se não houver amor dentro do seu lar, se não houver santidade, se não houver pureza. Portanto, é preciso que entendamos isso. Se o adultério entrar, irmãos, se o lar for destruído, nós estamos prejudicando a imagem santa que a Bíblia estabelece do relacionamento entre Cristo e a igreja. O seu pecado não é só contra o seu matrimônio, e indiretamente contra Deus, e diretamente contra o seu corpo. O seu pecado também é contra Cristo, é contra a igreja, é contra a imagem que a palavra de Deus quis estabelecer. Mas a Bíblia também diz: nem os efeminados e nem os sodomitas. O efeminado é o homossexual passivo, o sodomita é o homossexual ativo. Os que praticam o homossexualismo não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos 1 que aqueles que estão na depravação se inflamaram em sua sensualidade, varão com varão, mulher com mulher, violando o uso natural. Meus amados irmãos, é anômala uma relação homossexual, é contrária à natureza, é contrária à palavra de Deus, à lei moral divina. No entanto, algumas pessoas hoje estão dizendo o seguinte: que o homossexualismo não é um pecado, é um problema genético. Muita gente diz o seguinte: o homossexual nunca pode mudar. Pode. Porque Paulo diz: nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo
e no Espírito do nosso Deus. As pessoas por aí dizem que eles não podem mudar, estão equivocadas. Elas dizem que é um problema genético. Ninguém pode culpar alguém que está na prática do homossexualismo porque é um problema genético. Apareceram alguns para defender o homossexualismo em termos da teoria darwinista. Darwin dizia que na geração de seres de um momento para outro ocorrem variações genéticas. E dessas variações genéticas surgem daqueles mesmos seres da mesma espécie, uns com uma tendência, uma característica e outros sem ela. Ele falava em mutações genéticas, ou seja, nas espécies, sempre com o passar do tempo vão surgindo por pequenas variações genéticas, alguns daquela espécie com características diferentes, diferenciadas. E se essas características diferentes fazer desse novo grupo dentro da espécie um grupo mais forte, eles é que vão prevalecer e os outros vão desaparecer. Se por outro lado, essas mutações genéticas criarem dentro de uma espécie um grupo mais fraco, este grupo mais fraco é que vai desaparecer. E os homossexuais dizem que eles são frutos de mutação genética e dizem mais, que essas mutações genéticas os fizeram melhores. Por isso que entre os homossexuais eles se chamam de entendidos, como se fossem superiores. E logo eles começam a catalogar inúmeros personagens famosos da história que praticavam o homossexualismo. E eles então dizem: nós somos frutos de uma mutação genética e somos o melhor que há na espécie. Que deturpação, irmãos, da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa: o homossexualismo não é fruto de variação genética. Sabe por que não é fruto de variação genética? Porque segundo Darwin, se a variação genética fizer de um grupo dentro de uma espécie um grupo mais fraco, ele vai desaparecer. O homossexualismo nunca poderia ser um grupo mais forte, nunca poderia sobreviver se fosse fruto de variação genética. Sabe por quê, irmãos? Porque os homossexuais não geram filhos. Se fosse fruto de variação genética, com o passar do tempo os homossexuais iam morrendo, não iam gerando outros homossexuais e desapareciam. Se o homossexualismo fosse fruto de variação genética, já tinha desaparecido há muito tempo. Porque quando tivesse surgido essa variação, aquele homossexual, fruto dessa variação, não geraria um filho, então com ele morreria essa variação. Se fosse fruto de variação genética, não teríamos mais homossexualismo. Mas em vez disso, no século XX, estamos vivendo um maior surto de homossexualismo que se possa imaginar. Se o homossexualismo prevalecesse, irmãos, não faria da raça humana uma raça mais forte, não. Faria a raça humana desaparecer, porque não gera filhos. O que nós estamos vivendo, irmãos, é um período de perversão sexual. No passado essas coisas não eram tidas por normais e por isso o número dos que as praticavam era mais reduzido. Mas com a liberação sexual, a curiosidade libertina tem feito surgir toda sorte de perversão e anomalia e toda sorte de teoria para justificar estas coisas. Mas a Bíblia diz: nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. O homossexualismo não é fruto de nada interno no homem, não é fruto de variação genética, não é fruto de hormônios, de qualquer coisa dentro do homem. Embora nós possamos admitir que o homossexualismo é fruto de fatores externos, que fazem a natureza humana, que é pecaminosa, tendenciar para aquele lado em vez de tendenciar para outro pecado. Entre esses fatores externos nós poderíamos catalogar os seguintes. Em primeiro lugar, a memória dos sentidos. Quando uma pessoa na sua tenra idade, por curiosidade sexual, tem com outra pessoa do seu mesmo sexo qualquer iniciação sexual, toda vida futuramente
que ela tiver um impulso sexual, ela vai se lembrar daquela cena e sempre vai ficar sendo despertada então para a relação sexual com a pessoa do mesmo sexo. Um dos fatores que contribui para o homossexualismo é isso. Se a primeira relação sexual de uma pessoa tiver sido uma relação homossexual, sempre que os seus impulsos aflorarem, ela vai sentir vontade de trazer para a sua mente alguma cena, e a única cena que ela pode trazer é aquela primeira dela. E aquela cena, meus amados irmãos, vai sempre desviar os impulsos sexuais dela para aquela direção. Por isso que muitas pessoas que jamais seriam pessoas de tendências homossexuais, por serem corrompidas por outras mais velhas, passaram a ser homossexuais. Crianças que não teriam por si mesmas nenhuma tendência para o homossexualismo, porque foram abusadas ou seduzidas por um mais velho, depois se entregaram ao homossexualismo, porque quando ficaram mais velhas e quando aflorava o impulso, a cena que elas traziam à mente era a cena do ato inicial delas, da relação sexual inicial delas, que foi deturpada. Então o impulso sempre foi direcionado deturpadamente. A memória dos sentidos, o aliciamento, quando o maior corrompe o menor. E às vezes o homossexualismo aparece por fatores psicológicos. Pessoas que não tiveram o cuidado do pai, que sentiram a falta do pai, e às vezes procuram em outra pessoa do seu mesmo sexo, no caso o homem, a figura do pai, e terminam se entregando à vida sexual a estas pessoas. E alguns irmãos se tornam homossexuais por perversão. Experimentaram de tudo e já enjoaram de tudo. E como sua sensualidade não se sacia, já estão se entregando ao sexo anormal, às vezes ao homossexualismo, às vezes ao bestialismo, a relações sexuais com animais. A Bíblia diz em Levíticos 18 e 22 que um homem não se deitará com outro como se fosse mulher, porque é maldade e abominação perante o Senhor Deus. Mas eu quero vos dizer uma coisa: por maior que seja a perversão, por mais profundo que seja o poço, por mais cerradas que sejam as cadeias, poderoso é o nosso Deus para libertar. Paulo disse: nem os impuros, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino dos céus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguém pode dizer: pastor, eu não me incluo em nenhum destes pecados aí. Mas note que o apóstolo Paulo disse aos de Corinto: e tais fostes alguns de vós. Alguns, nem todos os de Corinto praticavam aqueles pecados, mas praticavam outros. Não importa qual é o seu pecado, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda que seus pecados tenham sido outros, você precisa ser lavado, você precisa ser santificado, você precisa ser justificado em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. E quando isso se der, você vai ter vergonha do que praticou outrora. Em Romanos 6, Paulo diz: que fruto, irmãos, vocês tinham daquelas coisas das quais agora vocês têm vergonha? Em Ezequiel 20, versículo de número 43, a Bíblia diz: ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Mas como se dará essa transformação, irmãos? A Bíblia diz: justificados, santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que é que quer dizer o nome de Jesus aqui? Quer dizer que você vai a Deus no nome de Jesus. Quando você vai a outro no nome de alguém, você vai ser tratado por esse outro não como se fosse você mesmo, mas como se fosse o alguém do qual você tomou o nome. Quando você vai pedir algo a uma pessoa em nome de um terceiro, vão lhe dar o que você pede, não como se estivessem dando a você, mas como se estivessem dando àquele terceiro do qual você usa o nome.
Pois bem, irmãos, se nós nos apresentarmos diante de Deus como somos, seremos consumidos, seremos destruídos, seremos lançados no inferno. Se nós nos apresentarmos a Deus como somos, Deus achará em nós culpa, Deus achará em nós transgressão e seremos amaldiçoados por Ele. Mas se nós nos apresentarmos a Deus com o nome de Jesus, seremos justificados diante de Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus tomou o nosso nome. Jesus tomou o nosso nome, Jesus tomou a nossa imagem. Ele se apresentou ao Pai como se fosse cada um de nós. Na cruz, Jesus se apresentou ao Pai como se fosse, meu amado irmão, eu e você. Por isso, quando o Pai olhou para ele, nem quis olhar. Deus virou as costas e Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Na verdade, Deus não estava desamparando Jesus. Deus estava sem querer olhar, irmãos, para o nosso nome que estava ali atribuído a Jesus. Deus não queria olhar para a nossa imagem que tinha sido imputada a Jesus. Ele enfrentou o juízo que nos era merecido. Ele enterrou, meus amados irmãos, os nossos pecados. Ele esmagou as nossas iniquidades pela sua cruz. Ele verteu sangue a nosso favor. Ali não era a morte de um mártir, de uma boa causa. Ali não era uma vítima do Império Romano. Ali não era mais alguém que foi crucificado pela ira dos judeus. Ali, irmãos, era o Salvador do mundo, dando a sua vida por cada um de nós. Era Jesus enfrentando a ira de Deus contra a nossa desobediência. Ele disse: Pai, está consumado. Aleluia! Diante de Deus, ali eu perdi o meu nome. Diante de Deus, ali eu e você que cremos no sacrifício de Jesus Cristo, fomos considerados mortos. Mas alguém diz: pastor, quer dizer que Deus agora nos considera mortos? Não. Ali Ele nos considerou mortos, mas espere um pouco. Jesus foi para a sepultura e passou um dia. Passou 2. No terceiro dia, irmãos, a sepultura tremeu. E Jesus Cristo ressuscitou vivo dentre os mortos. E eu quero vos dizer uma coisa: Ele agora está vivo para dar o nome dele a nós. Ele está vivo para ser o nosso advogado. Ele está vivo e os nossos pecados já não estão mais sobre Ele, porque foram enterrados na cruz. Quando o Pai o vê, não o vê mais como nós somos, mas como Ele é. O Pai o vê justo, o Pai o vê santo, o Pai o vê puro. E meus amados irmãos, nós nos apresentamos ao Pai atrás de Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. E essa é a esperança da glória. Jesus Cristo é o nosso representante. Nós nos apresentamos ao Pai com o seu nome. Deus ouve a nossa oração porque nós oramos em nome de Jesus. Deus nos aceita porque vamos a Ele em nome de Jesus Cristo. Fostes justificados em nome de Jesus, ou seja, declarados justos. Nós somos considerados por Deus como justos porque estamos diante de Deus no nome de Jesus. Jesus é o nosso mediador, é o intermediário entre Deus e os homens. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu quero dizer uma coisa: não é no nome de Maria que nós vamos chegar lá, irmãos, porque Maria já está lá no nome de Jesus também. Não é no nome de Francisco de Assis, não é no nome de Paulo, não é no nome de Pedro, não é no meu nome, não é no nome desta igreja, não é no nome que está em qualquer placa religiosa. É em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Salvador. Ainda que os teus pecados tenham te feito vermelho como a escarlata, o sangue dele te fará mais alvo do que a neve. Tu que se sente culpado, que foi convencido hoje do teu pecado, clama a Jesus de Nazaré. Ele está vivo, é o teu advogado, é o teu Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz o apóstolo Paulo, será salvo. Não confia nas tuas obras. Não diga: eu vou poder encarar a Deus tranquilo porque fiz boas obras. Não vai em teu próprio nome.
Porque tu não encontrarás um Deus gracioso se fores em teu próprio nome. Não diga, eu tenho a minha religião, eu vou chegar lá e vou dizer o nome da religião a que pertenço. Não vai no nome da tua religião, porque ela não vale nada para Deus. Mas eu vou dizer quem vale para Deus: o seu Filho, aquele a quem Ele ama desde a fundação do mundo, aquele que desceu dos céus para verter o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que está vivo e está dizendo para ti: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Antes que a Deus, vá a Jesus, vá a Deus por Jesus. Jesus disse: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse: aquele que vê o Filho e vem a Ele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Já não tem mais inferno, irmãos, para aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Em nome de Jesus. Alguém diz: mas pastor, quer dizer que eu vou em nome de Jesus, aí Deus me aceita, e minha vida continua a mesma? Não. Na hora que você vai em nome de Jesus, você é justificado diante de Deus, mas é também santificado. Quando você vai em nome de Jesus, você se torna o que Jesus é. Você vai lá como se fosse Jesus, não como se fosse você. Você vai lá confiando em Jesus como teu advogado. Aí quando você chegar lá, você vai notar que agora está parecido com Jesus. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que nós somos justificados, santificados no nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Quando você vai no nome de Jesus, o Espírito de Deus te transforma. Na hora que você age como se Deus visse Jesus em você, Jesus aparece em você. Na hora que a tentação vem e você diz: eu me aceito como Deus me aceita, ou seja, com Jesus em mim, então Jesus aparece em você para vencer o mal. Aleluia. Alguém diz: pastor, isso parece muito esquisito. Quer dizer que eu me aceito em Cristo como Deus me aceita, e então Jesus aparece em mim, Jesus se manifesta em mim? Isso não é novidade não, irmãos. Existem três mundos, três. O mundo natural, o mundo da imaginação, que é o mundo que você cria, e existe o mundo sobrenatural. O princípio que eu estou defendendo aqui é o princípio de que, ao agir como se fosse, você se torna. Esse é o princípio que eu estou falando. Quando você age como se fosse, se torna. Este princípio tem manifestações no mundo natural, tem manifestações no mundo da imaginação e tem manifestações no mundo sobrenatural. Quer ver? No mundo da imaginação, há uma história que foi muito popularizada desde muito tempo. É a história da Bela e da Fera. A Bela é uma história imaginária, é uma mulher, e a Fera é uma criatura horrenda que foi transformada em fera por uma feiticeira. Nessa história, a Bela termina se encantando com a fera, e aquela mulher beija a fera como se a fera fosse um homem. Ela, apesar de estar vendo uma fera, uma criatura feia, ela desconsidera isso e beija aquela fera como se fosse um homem. Aí a fera vira um homem. Quando ela age como se a fera fosse um homem, a fera vira um homem. Mas esse princípio também é verdade no mundo natural. Sabe como é que uma criança aprende a falar? Quando a mãe conversa com a criança, como se ela já soubesse falar. Já pensou se a mãe dissesse: bem, essa criancinha, minha filha, não sabe falar, não vai me entender nada, então nunca vou conversar com ela, ela nunca aprendia a falar. A mãe conversa com a filha como se a filha, criança, já soubesse falar. E quando ela age como se a filha já fosse, a filha se torna.
Mas o nosso negócio aqui, irmãos, não é o mundo natural, nem o mundo da imaginação, é o reino de Deus. Quando você vai a Deus como se fosse Jesus, o Espírito Santo faz Jesus real em você. Vamos abrir as nossas Bíblias para terminar. Em 2 Pedro 2, 5 a 9. 2 Pedro 2, 5 a 9. E Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando viu o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Nós temos o que a Bíblia diz: Sodoma e Gomorra foram postas por exemplos para cada um de nós. Eram cidades ímpias, insubordinadas, e Deus as arruinou e as destruiu pelo fogo. Mas a Bíblia diz que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus livrou a Ló, porque Ló era um homem justo, que ficava afligido ao ver o procedimento libertino dos de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que todos os dias ele atormentava a sua alma pelo que via e ouvia. Meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa: este mundo está numa perversão sem fim. Quem for crente de verdade está sofrendo, está afligido, sua alma justa está sendo atormentada pelo que está saindo na televisão e no rádio, pelo que se ouve, pelo que se vê. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão: brevemente a tua aflição vai ser consolada por Deus. O nosso lugar não é aqui, igreja. Por isso que o crente se sente peregrino. Por isso que o crente grita: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sodoma e Gomorra foram arruinadas pelo fogo, e a Bíblia diz que brevemente este mundo vai entrar em juízo. Este mundo já está maduro para o juízo. Mas assim como antes de Sodoma e Gomorra serem atingidas pelo fogo do juízo de Deus, Ló foi tirado, assim também, igreja, antes de vir o juízo, a igreja de Jesus vai ser arrebatada ao céu. Quando os anjos de Deus se prepararem para lançar as pragas sobre a terra, quando o juízo de Deus se aparelhar para descer sobre os filhos dos homens, antes que tudo caia sobre a terra, a trombeta soará. E diz a Bíblia: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os crentes que estivermos vivos, seremos transformados, e todos seremos juntamente arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar de pé. Ao findar o labor desta vida, quando o amor que ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer. Tens manchado a tua alma e não podes, manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus.
Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Fala, Deus. Fala com todos aqueles, ó Pai, que estão aqui. Que o teu Espírito desperte aqueles que estão, meu Deus, distantes do teu Espírito. Atrai-os pela tua graça. Desperta-os, ó Pai, deste sono profundo, para que acolham a oferta da graça de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, eu gostaria de perguntar quantas pessoas aqui neste lugar dizem: pastor, eu ainda não sou crente, mas eu quero nessa noite entregar minha vida a Jesus. Eu quero me achegar a Deus por Jesus Cristo. Ore por mim. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Deus abençoe. Levante a sua mão. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Levante a sua mão. Você que não é crente, levante a sua mão agora. Aleluia. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Deus hoje quer te justificar, quer te santificar pelo Espírito de Deus. Você que ainda não deu a sua vida a Jesus, não perca a oportunidade. Dê um sinal, levante sua mão e eu quero orar por você. Onde está? Onde está uma terceira pessoa nessa noite? Onde está uma terceira pessoa? Levante a sua mão como eu estou fazendo aqui. Faça assim com a sua mão e nós vamos orar pela tua vida. Você que ainda não é crente, Deus está esperando por você. Amém. Aleluia. A quarta pessoa nessa noite. A quarta pessoa que quer entregar o coração a Jesus. Levante a tua mão e um irmão vem acompanhando você até aqui para que você receba a oração. Se você estiver do lado de alguém que não é crente, meu irmão, pergunte a essa pessoa se ela não quer aceitar Jesus. Aleluia! Ela está mais vindo mais uma pessoa. Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus. A quinta pessoa para Jesus hoje à noite. A quinta pessoa, levante a sua mão. A quinta pessoa que quer entregar o coração a Jesus. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Você que está do lado de alguém que não é crente, pergunte, irmão. Pergunte se ele não quer aceitar Jesus como Salvador. Se ofereça para acompanhar a pessoa aqui à frente. Aleluia. Não saia daqui como entrou. Deus te trouxe aqui para que a tua vida fosse mudada. Para que a tua vida fosse mudada. Saia daqui uma nova criatura. Saia daqui uma nova criatura. O poder de Deus vai modificar a tua vida nessa noite. Porque Deus está aqui. Deus está esperando por você. Aleluia. Venha a Cristo nessa noite. Venha a Cristo. Levante a sua mão. Aleluia. Vamos cantar Se Decides Deixar Teu Pecado. E se você quiser vir, vem agora. A decisão é sua. Você pode sair daqui espiritualmente morta. Você pode sair daqui sem Deus. Mas hoje os grilhões podem quebrar. As trevas podem ser dissipadas e a luz pode entrar no teu coração.